Se você quer crescer, se você quer explodir na internet em 2025, só tem um jeito de fazer, e esse jeito é de você trazer a sua perspectiva única. E nesse vídeo eu vou te provar que os jeitos antigos, os métodos antigos de crescer nas redes sociais e virar alguém relevante, alguém influente, alguém com uma audiência engajada não funcionam mais. E eu vou te mostrar exatamente como você pode criar a sua perspectiva única, porque perspectiva única é uma coisa que você cria, você lapida. E eu vou mostrar como que eu estou fazendo para criar a minha perspectiva única, para lapidar a minha perspectiva única, porque eu já fiz isso antes no meu outro negócio. O meu outro negócio é lá na gringa, então o mercado lá já é mais maduro. Então desde 2018, 2019 eu já precisei criar a minha perspectiva única para ter sucesso no meu nicho lá. Eu estou fazendo o mesmo processo aqui agora, eu quero te mostrar como que você pode fazer também, te mostrando exatamente como eu faço. Mas primeiro eu preciso te provar que você precisa de uma perspectiva única. E para te provar isso, nós precisamos falar sobre as 3 fases do conteúdo na internet. Porque você vai me falar, cara, não é todo mundo que tem uma perspectiva única, não é todo mundo que faz isso, então como é que essas outras pessoas têm sucesso? E a verdade é que elas começaram em outra fase, elas começaram antes. Então, a primeira fase da internet era só você postar informação. Essa frase foi ali entre 2012 e 2018. Ah, Bruno, e antes de 2012, o que as pessoas faziam? Cara, sei lá, antes de 2012 as pessoas ficavam no blog da UOL, lá no bate-papo da UOL. Sei lá, mexiam com Orkut, alguma coisa assim, né? Ninguém via a internet como dinheiro. Mas entre 2012 e 2018 era só você postar informação na internet que você conseguia ter sucesso. Deixa eu te mostrar 2 pessoas que começaram nessa época e fizeram exatamente isso. Então uma delas é o Primo Rico. Vamos ver o canal do Primo Rico aqui. Eu coloquei os vídeos mais antigos para você ver como o Primo Rico começou. Porque hoje ele já não faz mais isso de só postar informação. Mas na época, vamos ver como é que ele começou. Primeiro vídeo dele, vídeo de apresentação. Tava aqui, beleza. Segundo vídeo, previdência privada. Descubra agora se você precisa. Tá vendo que é um vídeo de informação? Não tem perspectiva, não tem... Você está falando previdência privada. Porque as pessoas procuravam na internet previdência privada e não tinha muitos vídeos. Ele aparecia lá. 4 dicas para escolher seu plano de previdência. De novo, postando informação. Por que a previdência privada é mal vista? Postando informação. Qual o melhor investimento para se aposentar? O que é Tesouro Direto? Guia completo sobre Tesouro Direto. Tesouro Direto com juros semestrais. Tá vendo que ele começou? Cara, vou fazer aqui 4 vídeos sobre previdência privada. Aí, pô, vou fazer 5 vídeos, né? Aí vou fazer vários vídeos sobre Tesouro Direto. A estratégia dele era postar informação e na época isso funcionava. Se você tentar fazer isso hoje, cara, honestamente, você vai competir com todo mundo já postou informação na internet, a internet tem excesso de informação hoje. Se você for alguém relevante, alguém conhecido, você pode até postar uns vídeos assim, mas se você quiser começar do zero e se destacar e criar uma audiência engajada, não adianta você fazer isso. Outro exemplo, Leandro Twin. O Leandro Twin usa essa mesma estratégia até hoje. Então, tem desde os vídeos mais antigos dele, sobre macronutrientes, tudo sobre a creatina, treinamento de volume alemão, é tudo informação quase que bruta, ele está explicando uma parada técnica ali. Vamos ver os mais recentes. Como tomar Proviron, deve ser alguma bomba. Exercício aeróbico entre as séries do treino é uma boa estratégia? Devo tomar creatina nos dias que eu não treino? Bíceps máquina é melhor que livre? Ele só posta informação até hoje. Por que funciona para ele? Porque ele já é grande, ele tem aqui 3,6 milhões de inscritos. Só que assim, se você for começar tentando imitar o Leandro Twin, você tá lascado, meu irmão. Ele tem 3.500 vídeos, entendeu? Você não vai fazer 3.500 vídeos. Mesmo que você fizer 3.500 vídeos, talvez você consiga concorrer com ele. Mas, pô, não dá mais, entendeu? Essa fase já passou. Postar informação pura na internet funcionou até 2018, mais ou menos. E aí vem uma segunda fase, que você também vai conhecer algumas pessoas que fazem. Fase 2, nicho mais método. Então, pô, eu vou escolher um nicho, um subnicho,
eu não vou falar só de investimentos ou de dieta e treino, eu vou escolher um subnicho ali, eu vou falar sobre calistenia, eu vou falar sobre fundos imobiliários e eu vou ter o meu método próprio. Essa fase aqui é mais recente, ela foi entre 2018 e 2022. Eu gosto de falar que é a fase dos coaches ali, é a fase dos vendedores de curso, porque você tem um nicho, aí você tem um método, e aí você junta os dois e você tem um curso para vender, né? Não que a galera lá de trás não podia vender curso, e não que a galera daqui para frente não possa vender curso, mas nessa época do nicho e do método estava muito amarradinho as coisas. Você postava sobre o seu nicho com o seu método e você conseguia uma audiência. E por que é diferente da fase da informação? Porque você não está postando informação pura, você não está falando fundos imobiliários, você está falando o meu método para investir em fundos imobiliários, o método XPTO, o método fundos imobiliários 10X, alguma coisa assim. Deixa eu te mostrar 2 exemplos dessa época que obviamente são mais recentes. Então o primeiro aqui é o Leandro Ladeira, ele tem olha o nome do canal dele, Método VTSD, venda todo santo dia. Ele está no nicho de vendas de cursos online e ele tem um método. E aí ele posta conteúdo, olha como é o conteúdo dele. O conteúdo dele não é, como fazer uma página de vendas. Ele até tem esse tipo de conteúdo, mas ele fala, segundo o método dele, como fazer uma página de vendas. Mas ele também tem conteúdo do tipo, hoje ela vive do que ama fazer desde criança. Como começar no digital do zero e sem dinheiro. Como ganhar dinheiro na internet com o ChatGPT, mas aí ele fala segundo o método dele, entendeu? A nuance. Vou dar outro exemplo. Mamãe sarada, volte a ter o corpo de antes da gravidez em 60 dias. Tá? Então isso aqui é um curso online que vende bastante. É um método para um nicho de mães, recém-mães, que querem ficar saradas. E aí eles falam sobre o método. Entenda como mamãe sarada vai te ajudar. Aí tem alguns temas técnicos, como acabar com a diástase sem cirurgia, mas é segundo o método deles. Provavelmente você faz isso através do programa Mamãe Sarada, né? Então, essa é uma fase da internet que muita gente ainda tenta fazer isso. A maioria das pessoas já sabe que não adianta só ficar postando informação, mas muita gente ainda está tentando fazer isso e eu acredito que acabou porque ninguém mais quer ver o novo método, blá, 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 para alcançar tal resultado. Vai ter gente que ainda consegue ter sucesso assim? Talvez sim, só que os grandes nichos, os bons nichos, os nichos com dinheiro já estão tomados por pessoas grandes. Então você não vai conseguir competir com elas, igual você não consegue competir com o Leandro Twin, que tem 3.500 vídeos. Pô, o cara tem mais conteúdo que a Wikipédia, de repente. Ele tem uma Wikipédia em vídeo de musculação, dieta e treino. Você também não vai conseguir competir com esses caras. E o motivo disso é porque nós entramos na fase 3, que é a fase da perspectiva única, que começou ali em 2022, mais ou menos. Tinha gente que fazia antes, muito pouco, mas tinha. E ela vai até quando? Eu não sei. Eu acho, e eu vou te mostrar o porquê, eu acho que essa é a última fase do conteúdo da internet. Eu acho que a fase da perspectiva única não acaba, ou talvez só acabe a hora que as inteligências artificiais ficarem tão, boas que ninguém mais vai precisar produzir conteúdo, porque tudo que você quiser saber, você vai ter uma inteligência artificial ali com QI 180 te falando exatamente para você. Mas enquanto houver conteúdo na internet, eu acredito que daqui para frente é a fase da perspectiva única e eu vou te explicar o porquê. Mas antes eu quero te mostrar um exemplo. E o exemplo que eu tenho para essa fase é um criador de conteúdo que cresceu rápido. E recentemente, que é o Abraham, tá? Então ele tem aqui, 361 mil inscritos com 44 vídeos. Ele publica há 2 anos, mais ou menos. Então 2022 ali, né, como eu disse. E o que o Abraham faz, cara? Ele fala sobre vários temas diferentes, sobre uma única perspectiva, uma lente que é só dele. Então ele está falando aqui sobre o Enéas, sobre os sobrevivencialistas, sobre newsletters, sobre o Daniel Penin, sobre o Olavo de Carvalho, sobre os bons se corromperem, o preço do poder, o filme Idiocracia. Ele está falando sobre vários temas, só que se você começar a ver os vídeos dele, você vai ver que existe uma coesão, que é a forma que ele vê
o mundo. E outro exemplo disso é o meu canal. Eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre diversos temas do empreendedorismo. Só que eu tenho uma perspectiva minha, uma lente única através da qual eu olho sobre aquele tema grande. E eu vou te mostrar como eu estou construindo, como eu estou lapidando essa minha perspectiva única. Obviamente ela já existe, ela é intuitiva, mas eu quero formalizar ela e eu quero mostrar para você como eu faço isso, porque isso te permite produzir conteúdo infinito sobre qualquer tema e continuar interessante. Mas eu te falei que eu ia falar por que eu acho que a perspectiva única veio para ficar e a resposta está nos livros. Eu acho que a perspectiva única não é uma fase passageira, eu acho que é a última fase da criação de conteúdo na internet. Enquanto houver pessoas produzindo conteúdo na internet, eu acho que a estratégia vencedora daqui para frente vai ser a da perspectiva única. E eu acredito nisso olhando o mercado de livros. Por que livros? Porque livros existem há centenas de anos. E livros mais comerciais, assim, mais para um público de varejo, sobre temas diversos que não são a Bíblia ou um livro acadêmico ou um livro de um historiador, eles existem há pelo menos 100, cento e poucos anos. Então, se você olhar lá no começo dos livros, 1910, sei lá, dos livros comerciais, você tem livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ele é um livro que não é um livro de uma perspectiva única, ele é meio que informações básicas sobre o tema. Se você ler esse livro, óbvio que tem a perspectiva do cara ali, mas tipo, são coisas simples que, não tinha informação na época. E aí os livros foram evoluindo para terem métodos e tal. E hoje, se você for olhar os livros, eu trouxe aqui a Amazon e eu pesquisei a palavra dieta, só para ver quais são os livros de dieta que estão vendendo aí. E aí a gente vê assim, ó, perda de peso saudável queima gordura em 20 dias. Tá bom, esse parece ser um nicho e método, então tá na fase 2, mas olha os outros. Desconstruindo o hábito da fome. Por que comemos quando não temos fome? Tá vendo que para esse livro aqui, a perspectiva dele sobre dieta é que a fome é um hábito. Olha só que interessante. Esse outro aqui, Os 7 Pilares da Saúde Alimentar. Esse outro livro aqui, a perspectiva dele é que para você fazer uma boa dieta, ter uma boa saúde alimentar, primeiro ele tem a perspectiva de que alimento serve para a saúde. E segundo, que não é uma coisa que vai ter uma resposta, ele precisa de 7 pilares. Essa é a perspectiva desse livro. Já esse livro aqui, Superintestino, a perspectiva dele é que a resposta está no intestino, no seu microbioma ali, né, na sua flora intestinal, provavelmente. Esse outro aqui, O Peso das Dietas. Faça as pazes com as comidas, dizendo não às dietas. A perspectiva desse livro é que você não deveria fazer dieta, porque te deixa aflito ali. Uma dieta além da moda. Esse aqui é uma abordagem científica, sem seguir modas. É outra perspectiva. Já esse aqui é a revolução da glicose. A perspectiva desse livro é que o segredo das dietas está na glicose. E aí você tem vários outros aqui. Você tem quilos emocionais, que provavelmente a perspectiva é que você engorda por causa da sua emoção. Você tem um café e uma granola aqui. Você tem a dieta da mente, que provavelmente, né, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Provavelmente a perspectiva desse livro é que você tem que comer direito para pensar melhor, para ter uma mente mais saudável. E tem aqui a dieta carnívora, que é outra perspectiva sobre dieta. E por que eu acho que esses livros provam que a perspectiva única veio para ficar? Porque produção de conteúdo na internet, de forma comercial, assim, sem ser aquelas brincadeiras que a gente fazia no Orkut, no bate-papo da UOL, aqueles blogs antigos que era só para dar risada, produção séria de conteúdo de informação na internet surgiu ali por 2010, 2012, portanto, tem uns 20 anos, 25 anos. Já o mercado de livros tem pelo menos 100 anos nesses temas comerciais, nesses temas de interesse popular, do varejo, né? Que não são livros acadêmicos, religiosos, de história, que só os cultos, as elites tinham acesso. Então o mercado de livros está tipo 75 anos na frente e ele continua sendo um mercado de perspectivas únicas. Então eu acho que a perspectiva única é a última fase do conteúdo da internet. E é por isso, e também pelo fato de que ficar só produzindo informação, posts informativos e ter só um nicho e um método, já está saturado. Ninguém aguenta mais isso. Está mais interessante acompanhar criadores
Seja eles pessoas que vendem cursos, seja eles criadores que estão compartilhando a jornada. Curiosamente, né, sua curiosidade na internet, o que está mais interessante é achar pessoas que têm uma visão única sobre um tema ou sobre vários temas, mas que seja sobre um tema, que nem eu, empreendedorismo. Se você ver os vídeos aqui no canal, você vai ver coisas que você nunca viu em nenhum canal, porque eu estou compartilhando coisas que eu aprendi com fontes diferentes das que você conhece e com experiências diferentes que eu tive através de 8 anos fazendo um negócio, né, na internet lá na gringa. Então a minha perspectiva é muito diferente da dos brasileiros, que fica um copiando o conteúdo do outro. Pô, beleza, Bruno, mas e aí, como é que eu crio a minha perspectiva única? Primeiro eu vou te mostrar no nível conceitual e depois eu vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo para que você possa fazer igual, tá? Igual não me copiando, né, mas o mesmo processo, tá? Então, cara, a sua perspectiva única, ela deveria ter um centro. E honestamente, esse centro é o mais difícil de encontrar. Eu ainda não encontrei o meu, tá? Mas tudo bem, porque você começa pelas bordas. Mas o seu centro é exatamente a sua perspectiva única, tá? Então seria meio que o título e o subtítulo dos livros que eu estou te mostrando. Tipo, só de bater a cara na capa do livro, no título e no subtítulo, eu já sei qual é a perspectiva única daquele livro. Mas eu ainda não sei exatamente o porquê, se eu concordo com aquilo ou não. E é para isso que você precisa das suas crenças, tá? Então, qual que é a lógica, tá? Eu tenho várias crenças. Né? Eu tenho a crença 1, a crença 2, a crença 3, a crença 4, a crença 5, a crença 6 e a crença 7. E isso aqui você poderia chamar aqui de um conjunto de crenças, tá? Eu sei que tem uma coisa do marketing que é o conjunto de crenças e eu acho que é mais ou menos isso, mas eu não sei se formalmente na teoria do marketing serve para você chegar na sua perspectiva única, mas deve servir. Mas se não servir, funciona, tá bom? Esse processo funciona, eu já usei e eu estou usando de novo. Mas e aí? O que são essas crenças? Vamos supor que, e eu vou cagar a regra agora, tá? Eu não sei do livro Super Intestino, mas vamos dizer que a minha perspectiva única sobre dieta é isso, restaurar o bioma, seu microbioma pode fortalecer sua saúde, regular seu peso e melhorar seu humor. Ou seja, o segredo da dieta está no intestino. Essa é a minha perspectiva única. Esse é o meu centro aqui dessa imagem, tá? Quais seriam as crenças desse superintestino? Bom, uma crença pode ser, cara, o tipo de bactérias que você tem ali no seu microbioma, ele influencia o seu estado de humor, o seu nível de compulsão alimentar e os seus desejos alimentares do que você quer comer e do que você não quer comer. Essa pode ser uma crença. Outra crença pode ser, cara, o tipo de comida, quantidade de fibras, o tipo de alimentos que você come influencia nesse microbioma. Outra crença, o seu intestino é o seu segundo cérebro. Então, para você ter uma boa regulagem hormonal, você tem que comer pensando no seu intestino. E aí você vai pondo crenças que, se você juntar todas elas, você chega àquela conclusão central. Então, assim, conceitualmente, é isso. Você vai ter que criar a crença 1, a crença 2, a crença 3. E essas crenças aqui, elas têm subcrenças. Podem ter subcrenças. São argumentos, basicamente, que você faz que, se a pessoa concordar com essas 3 coisas, ela acredita nisso. E se ela concordar com todas as suas crenças, ela acredita na sua perspectiva única. E o que é mágico disso? Se você tem uma perspectiva que é realmente única, o seu conjunto de crenças é diferente do das outras pessoas que estão falando sobre o seu assunto na internet, a partir do momento que uma pessoa concorda com o seu, ela só pode consumir conteúdo de você. Entendeu? Ela só consegue confiar em você. Tudo bem, ela pode também consumir conteúdo de outra pessoa ali que é meio parecido, ou talvez é diferente, mas ela acha interessante, mas a sua concorrência diminui. Tipo, você vira único para as pessoas que concordam com você, entendeu? Porque a sua perspectiva é única. E é só você que está falando daquele assunto daquele jeito. A outra coisa que torna isso mágico é que você consegue falar praticamente sobre qualquer assunto a partir da sua lente. Então vamos dar o exemplo do livro do intestino lá, né? Vamos supor que eu estou andando no aeroporto e eu vejo lá um negocinho de sorvete. Cara, eu posso fazer um story sobre aquilo e, em qual crença aquilo conecta? Cara, que se você comer
coisas que não nutrem o seu bioma intestinal, você vai ter um problema de humor e compulsão alimentar depois. Entendeu? Então, uma cena normal do dia a dia, eu vi uma sorveteria, eu posso encaixar ela numa crença minha e aí falar sobre aquele assunto de um jeito que só eu posso falar. E esse é o segredo da perspectiva única, por isso que ele é tão útil. Pô, beleza, Bruno, muito bom, mas como é que eu faço isso? E a resposta que eu tenho para te dar é: você vai ficar triste com ela, mas você vai ter que escrever. Então deixa eu te mostrar como eu estou criando a minha perspectiva única, como que eu estou lapidando ela. Porque no fundo ela vem de dentro, ela vem do que você estudou, das suas experiências, e é importante você ter estudado fontes únicas e ter experiências diferentes das outras pessoas. Então, óbvio que isso vem de uma certa vivência, mas também vem de crenças suas. E aí você escreve aquilo e você vai lapidando até você encontrar a sua perspectiva única. Mas assim, eu estou fazendo agora e eu já fiz quase 50 vídeos nesse canal. Então você vai fazendo conteúdo, mas você vai lapidando isso em paralelo. Deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo aqui. Então, eu criei um Google Docs, basicamente, para mim, e eu comecei a escrever crenças para me guiar. Coisas que eu acredito sobre o tema empreendedorismo, porque o meu canal é empreendedorismo, tá? Então, assim, eu estou construindo isso ainda. Não necessariamente tudo que está escrito aqui são coisas que eu defenderia a ferro e fogo, porque eu ainda estou lapidando, eu estou no processo de construir. E eu também preciso sintetizar algumas coisas. Então, talvez tenham duas crenças aqui que são meio que a mesma, e aí eu vou transformar em uma só. Eu basicamente peguei e comecei a escrever. Então, por exemplo, uma crença minha é sobre a carreira empreendedora, que empreendedorismo é uma carreira e não é apenas o ato de criar um negócio, tá? E aí eu escrevi sobre isso aqui embaixo. Tenho exemplos, tem algumas coisas. Beleza. Outra crença que eu tenho é milhões, não bilhões. Então tem esse discurso de empreendedorismo do Vale do Silício, que você tem que fazer uma empresa bilionária, o próximo Nubank, não sei o quê. Eu não acredito nisso. Então eu acredito que, pô, se você tiver uma empresa que te gera entre 2 e 10 milhões de lucro por ano, você já tem tudo que você precisa, né? E obviamente eu vou atrair pessoas que concordam comigo. Também tem gente que ensina empreendedorismo na internet e fala em ganhar, sei lá, 5, 10 mil por mês. Para mim, isso, cara, legal, não sou contra quem faz isso, assim como eu não sou contra quem faz a empresa bilionária. Mas, tipo, para mim, pô, se você tiver uma ambição um pouco maior, pelo menos que seja no longo prazo, acho que você vai chegar mais longe. Então, para mim, essa é a minha crença, entendeu? Se você concordar com ela, talvez você vai gostar mais do meu conteúdo do que se você não concordar com ela. Outra crença, o empreendedorismo inverte a lógica do risco. Então, no caminho tradicional, você é premiado por errar o mínimo possível e ter acertos modestos. Já no empreendedorismo, você pode errar quantas vezes você quiser, desde que você não erre correndo um risco muito grande, né? Mas eu já falo sobre isso. Mas, se você acertar grande uma vez, você está feito pro resto da vida. Então, é uma crença minha sobre as vantagens de empreender. Outra, empreender não é arriscado, empreender é mitigar riscos. Então, muita gente acredita que empreender é arriscado. Para mim, empreender é mitigar riscos. É a arte de correr riscos sem correr risco, entendeu? Mitigando risco. Empreender exige que você seja, acima de tudo, adulto. Então, cara, eu fui escrevendo tudo que eu acredito. O fim dos empregos. Eu acredito que nos próximos 10 anos, 20 anos, os empregos vão ficar cada vez mais precários, pagando cada vez menos, as carreiras CLTs cada vez mais inseguras. E eu defendi minha crença aqui, tá? Então, criei todo um texto aqui, tem até fontes, né, de coisas que eu acredito. Negócios online não são fogo de palha nem voo de galinha, isso agora é óbvio. Então, pô, 5 anos atrás a galera achava que era uma brincadeira ali, que a galera fazia e que, puta, ia passar a moda. Eu acho que hoje é óbvio que não é mais, né? Não é tarde para começar. Então, pô, meio que é uma nuance desse aqui, né? Só leva 10 anos. Isso aqui é uma crença minha. E, tipo, só é uma brincadeira, mas é porque eu comparo com uma carreira de 40 anos. Então, eu fui escrevendo tudo que eu acredito aqui. Escrevi sobre o 80-20, que para mim é o caminho do sucesso e da sanidade mental. Eu acho que modelo de negócio é a coisa mais importante que você pode ter no seu negócio. Eu não acho que você é seu nicho, mas eu acho que o seu nicho deve ser seu, deve ser uma coisa que você já vivenciou, que você conhece intimamente, que para mim são coisas diferentes.
Eu acho que você não deve copiar as grandes empresas, você tem que entender como elas começaram, que é diferente de copiar elas como elas estão hoje, porque hoje elas têm muito recurso. Eu acho que o caminho para empreender é fundamentos, referências e ação, são esses 3 pilares, e aí eu escrevi sobre eles. Eu acho que você tem que encontrar um negócio que se encaixa com a sua personalidade. Eu acredito que você tem que começar pequeno. Então, cara, tem que saber a equação do seu negócio. Então, cara, eu fui colocando tudo que eu acredito e eu escrevi, eu desenvolvi, tá? Deixa eu ver quantas páginas tem isso aqui. Escrevi 20 páginas sobre o assunto. Agora eu vou lapidar isso aqui. Eu vou tentar juntar, eu vou ver se, tem 2 crenças que na verdade são a mesma. Será que uma é subcrença da outra? E eu vou organizando isso. Por que que eu ponho tanta ênfase nisso? Cara, por 2 motivos. O primeiro é que, a partir do momento que eu tenho isso aqui feito, eu consigo criar conteúdo infinito sobre isso. Então, só para dar um exemplo, tá? Saiba a equação do seu negócio. Isso aqui é uma crença que eu tenho, tá? Eu acho que todo empreendedor tem que saber exatamente qual que é a equação, a fórmula matemática de como aquele negócio dá dinheiro. E isso é um dos aspectos principais de entender o seu modelo de negócio. Como que eu posso produzir conteúdo sobre isso? Eu posso, por exemplo, pegar vários negócios conhecidos e mostrar qual é a equação daquele negócio. Puta, legal, puta conteúdo, dá para fazer 50 vídeos sobre isso, é só eu pegar 50 negócios diferentes. Eu consigo fazer lives em que a pessoa explica o modelo de negócio dela para mim, eu derivo a equação do negócio ao vivo e eu mostro para ela, ó, você tem que trabalhar nessa e nessa variável, essas outras 2 não funcionam tão bem para você. Pô, puta conteúdo também. Entendeu? Então, e dá pra fazer, 50 vídeos, dá pra fazer muita coisa. Cada crença dessas, eu posso pegar empreendedores que quebraram e mostrar na equação do negócio deles por que eles quebraram, entendeu? Isso é uma crença. Só que, cada coisa que eu escrevi aqui pode me gerar conteúdo infinito. Eu posso falar de coisas que estão acontecendo agora na sociedade. Eu posso falar de negócios que estão indo bem ou indo mal, a partir de cada uma dessas lentes. Então, beleza, dá trabalho escrever isso aqui? Dá. Mas primeiro, isso aqui é meu, tá? É completamente único. Ninguém mais tem o mesmo conjunto de crenças que o meu e, portanto, ninguém tem a mesma perspectiva que eu tenho. Segundo, isso aqui vira um guia para mim criar conteúdo infinito. Mas tem um segundo motivo pelo qual isso é útil, que é a partir do momento que isso aqui tá lapidadinho, que isso aqui tá bem organizado, para mim é muito mais fácil delegar conteúdo para outras pessoas. Então, vamos dizer que eu chamo um roteirista, eu chamo um social media, chamo alguma pessoa para fazer cortes do meu conteúdo. Eu posso dar esse documento para a pessoa e falar, ó, isso aqui é o que eu acredito. Então, todo conteúdo meu tem que reforçar uma dessas coisas, ou múltiplas delas. Isso me ajuda a ter uma velocidade de execução mais rápida, entendeu? Porque rapidamente as pessoas vão entender a minha ideia. Eu também posso chegar numa página de vendas, num vídeo de vendas, num vídeo do canal, falar para a pessoa, olha, isso aqui é o que eu acredito. Eu produzo um conteúdo explicando, cara, eu acredito nisso. Se você acredita nisso também, você está no lugar certo. E provavelmente no único lugar da internet que fala sobre negócios desse jeito. Só que eu preciso ter as minhas crenças, eu preciso ter uma argumentação sobre elas, eu preciso explicar o porquê que eu acredito naquilo, senão são só slogans, né? Senão são frases avulsas. Então, assim, se você produz conteúdo, eu fortemente recomendo, caso você queira crescer muito em 2025, que você sente um dia, pegue uma tarde livre, pegue um copo de café e que você abra um Google Docs e fale, cara, no que eu acredito sobre a minha área? O que eu discordo dos outros? O que eu acho que é um tema importante ou uma filosofia importante que ninguém está falando? E escreve. Escreve as coisas que você acredita, defende elas, escreve um texto explicando por que você acredita naquilo, como se estivesse tentando convencer alguém mesmo. Isso vai te ajudar a produzir conteúdo que é muito mais interessante, numa velocidade muito mais rápida, sem perder qualidade e trazendo pessoas que te acompanham, que acreditam nas mesmas coisas que você. Porque é importante isso também. Você está produzindo conteúdo, você quer trazer uma galera com a sua vibe, entendeu? Você não quer trazer uma galera aleatória. É um saco lidar com um cliente aleatório, cara. Agora, se você formar uma comunidade de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, é muito mais gostoso. Então é isso, meus queridos. E se você gostou desse vídeo, se você está vendo esse vídeo até o final, eu nem vou pedir para você se inscrever e dar o like, porque eu sei que você já fez isso, mas você deve estar se perguntando,
Pô, Bruno, mas tudo isso que você falou quer dizer então que eu sou o meu nicho? É isso? E não, você não é seu nicho e eu te provo nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.